Cuidar das nossas crianças para que se tornem homens e mulheres dignos, que nos tragam orgulho. Acreditamos que é com esse objetivo que pais e mães geram seus filhos, depositam expectativas por aquele pequeno ser que chega ao mundo. Acreditamos na educação que recebemos, a base para formar essa pessoa. Mas e quando toda essa expectativa criada não tem retorno? Onde foi que erramos? Por que aquelas regras que acreditávamos certas não surtem efeito? Quando é que devemos cobrar? Será que nós podemos castigar? Quem é a justiça para tomar as rédeas da vida dos nossos filhos? Crianças e adolescentes são temas de conversa de hoje no MPE TV. Eu sou Valéria Leite e o programa do Ministério Público de Mato Grosso do Sul está no ar. O envolvimento de adolescentes em casos de furtos, roubos e até homicídios. O que pode estar acontecendo com os nossos jovens? Casos de polícia ou questão social? Estrela do Amanhã. Este é o nome da unidade educacional de internação feminina em Campo Grande. As meninas que estão aqui têm entre 14 e 17 anos. Vieram para cá após cometerem atos infracionais e serem apreendidas. A adolescente entra na nossa unidade crua. Nós vamos trabalhar, na questão educacional com elas, tentando resgatar todos os vínculos afetivos que elas por hora perderam com a família, fazer novamente, internalizar esses valores que às vezes elas nem têm e que às vezes perderam por estarem na rua, por estarem fazendo atividades não corretas, junto com amiguinhos, roubando, se prostituindo, se traficando. No armário da sala da diretora, alguns exemplares do artesanato produzido pelas meninas. No momento de atividade manual, entre jornais, colas e tintas, a reflexão sobre as oportunidades, as que deixaram passar e aquelas que ainda estão por vir. Para esta menina de 15 anos, o próprio período na UNEI é uma grande oportunidade de rever valores, reconquistar dignidade e, principalmente, a confiança da família. Mesmo estando na UNEI, ela teve a oportunidade de fazer um curso profissionalizante, mais um estímulo à mudança na forma de pensar. Quando eu comecei a fazer o curso, eu fiquei com muito medo e vergonha do povo me olhar com outros olhos, falar, tem medo de mim, sabe? Achei que eu nunca ia ser alguém depois que eu fiz esse meu ato infracional. Agora eu tô entrando num bom diálogo com a minha mãe. As amizades que eu tinha antes, eu não vou ter mais. Aprendi a dar valor na minha vida. Que em vez de eu conquistar minha liberdade, eu perdi ela. A confiança da minha mãe também. Agora eu vou dar orgulho pra ela, terminar meus estudos, me formar, ser alguém na minha vida, para que eu possa mostrar para o povo que errar é humano, persistir no erro é burrice. Você se sente uma estrela do amanhã? Sinto. Para os que trabalham diretamente com a reeducação de adolescentes, o intuito é justamente esse: oferecer a eles condições de buscar novas oportunidades de convívio social. Não é o foco punitivo estatal que vai solucionar, que vai reinserir esse adolescente à sociedade. Pelo contrário, é a composição da sua família, da sua vida em comunidade, dos seus amigos, de todos os setores que esse adolescente, na formação do seu caráter, da sua idade, necessita. O curso mencionado na reportagem foi o de secretariado básico e é oferecido por meio de parceria com a Casa Dom Bosco. Outros cursos também profissionalizantes oferecidos contribuem para o processo de reeducação desses jovens, como o de inglês e o de informática. Bom, quem tem filho sabe como é. Sempre tem um momento no dia para a leitura de um livro infantil. E é muito mais do que um simples contar de histórias, não há dúvidas. Valores morais estão sendo repassados para os pequenos. Elas trazem aventuras, suspenses e um senso de justiça muito importante para quem está em fase de formação. A literatura infantil pode ser uma boa ferramenta para que eles percebam que condutas erradas resultam em punição. Para você, o que é impunidade? Impunidade, as pessoas cometem crime e não são punidos. Fazer uma coisa e não ser punida por aquilo. Impunidade é quando uma pessoa faz alguma coisa errada e ela
e ela sai ilesa, não acontece nada com ela. Impunidade, falta do castigo devido, estado de impune, tolerância de crimes e desaforos. Desde pequenas, as crianças começam a receber em casa e na escola as noções de que os erros cometidos serão, de alguma forma, punidos. Tudo que você faz na vida há uma consequência, tanto boas ou ruins. Então, ele sempre tem que estar preparado, pensar bem antes de tomar qualquer atitude, tanto positiva quanto negativa na vida deles. Se você passar a educar desde pequeno, você vai ter um filho com qualidade de vida muito melhor do que se você só reprimir ou bater ou agredir. Se ele fizer alguma coisa errada, é lógico que eu vou ter que castigar ele. Se você não fizer isso com ele desde criança, quando ele crescer, ele não vai saber o que é um castigo, ele não vai aceitar. Essa espécie de castigo também fica evidente nos contos infantis. Chapeuzinho Vermelho viveu um verdadeiro sufoco após desobedecer à mãe. Ah, se não fosse o lenhador. A Bela Adormecida, em uma das versões, deixou a curiosidade vir à tona e furou o dedo na roca de fiar, embalando em um sono profundo. E a Gata Borralheira? Ela poderia ver o sonho se transformar em pesadelo caso não tivesse seguido as orientações da fada madrinha. Isso sem contar o destino dos vilões das histórias, que merecidamente foram castigados. A maioria dos contos de fada, Branca de Neve, a madrasta, tanta maldade que ela faz, acaba sendo punida e morta no final, né? Então, uma consequência trágica, mas ela é punida. E a pessoa boa acaba, de alguma forma, vivendo feliz para sempre, reencontrando o príncipe encantado. Cinderela, a Gata Borralheira. Então, são todas histórias para as meninas, mas que podem e devem ser contadas para os meninos, de que a maldade nunca leva você para o melhor caminho. Sempre tem a punição disso. Aos poucos, esses conceitos vão se enraizando e quando chegamos à fase adulta, temos total percepção de que a punição vai existir para quem cometer algum erro. Mas isto nem sempre é regra. Existe, sim, uma falta de alguma relação, algum sentimento, alguma acolhida dentro dessa casa e ele vai buscar lá fora. E eu falo sempre que se os pais ou a família não acolhe essa criança, esse adolescente, lá fora o traficante vai acolher. Porque ele está ali para buscar essa criança ou esta pessoa que está fragilizada. Sem medo de errar, poderíamos dizer que a punição existe para impor limites, para permitir que as pessoas se protejam uma das outras. Já a impunidade seria o contrário disso. A tradução de um ditado em latim diz que a impunidade estimula a delinquência. E isto pode até parecer o extremo da chamada vistas grossas, mas se não chega a tanto, ao menos cria a sensação de que os desvios de conduta e a corrupção não são punidos, ou seja, de que se vive em terra de ninguém. Essa sensação fica evidente diante dos resultados do levantamento da Transparência Internacional. Dados de dezembro do ano passado mostram que o Brasil ocupava a 73ª posição no ranking das nações mais corruptas do planeta. Tivemos a nota 3,8 de uma escala que vai de 0 para países mais corruptos a 10 para aqueles considerados menos corruptos. Que essa impunidade, desde lá de trás, ela se aplica a quem? Aos poderosos, ou seja, eram os sujeitos que detinham o poder. Então, se ele detém o poder, há que ser tolerante com ele. Viu só? Isso aí não é só carochinha, não. Daqui a pouco, uma conversa com o promotor de justiça do Paraná que esteve de passagem pelo estado. Ele é promotor da Infância e Juventude de Curitiba. E a nossa conversa é sobre maioridade penal. Nós já voltamos.